Bom, agora o Guilherme Mendes vai se deliciar com o próximo tema. Caiu de bandeja para ele. Não tem novidade, que o Diego Tavares não está aqui. Diego, mas pode ligar, hein? Um relatório da Human Rights Watch, uma organização de direitos humanos mundial, revelou que mais de 60 crianças, não informou a idade, foram detidas, espancadas e torturadas em El Salvador durante o estado de emergência declarado para combater gangues. No total, 3.319 menores foram presos desde março de 2022, muitos sem qualquer envolvimento com atividades criminosas. Está dizendo as crianças, mas como menor pode ser adolescente também, eu vou trocar por os menores, embora a pauta esteja as crianças. Os menores enfrentaram maus tratos severos, incluindo privação de alimentação e assistência médica, além de serem forçados a fazer confissões falsas. Apesar da redução de homicídios e do apoio popular ao presidente Nayib Bukele, o relatório destaca graves violações dos direitos humanos dos menores detidos. Bom, aqui nós estamos numa mesa, tem muito advogado. Ninguém aqui, acho que pactua com abuso de autoridade, com violação do devido processo legal, muito menos com tortura, espancamento ou extração de delações falsas, que muitas vezes obtidas com tortura psicológica, não só tortura física. Então, eu pergunto para vocês, o que é esse modelo de El Salvador? O que pode-se falar a respeito dele, embora na Nicarágua também haja, e Cuba, Venezuela, sucessivas violações de direitos humanos por governos de esquerda. Mas aqui nós estamos enfrentando especificamente a pauta de El Salvador. Vamos começar com o advogado experiente, Cristiano Vilela. Olha, Capês, eu estava analisando atentamente esse tema quando foi publicado esse estudo da Human Rights Watch, colocando um número de menores envolvidos, especialmente um número de 60, 61 crianças, né, que teriam tido algum tipo de maus tratos nessas unidades. Eu analisei, vi o número total de presos que foram presos ao longo desse estado de emergência, total foi 81 mil pessoas. Peguei e já fiz a conta. A conta é de que estamos falando de um número de 0,074%. Aí eu fiquei imaginando, né, falei, bom, quando acontece uma situação disso, vamos tentar trazer isso para a realidade do Brasil. No Brasil, me veio o lado da saidinha, né? Que algumas pessoas diziam que a saidinha não era um problema porque apenas 5% dos casos resultavam em prática de crimes, homicídios, morte, enfim, apenas 5%. Tadinho dos presos, tadinho. Eu fiquei olhando e eu falei, mas espera aí. As mesmas pessoas que acham que os 5% do Brasil não é nada, acham que o 0,074% de El Salvador é muito. Se fosse uma criança, é muito. Será que não há uma cegueira ideológica? Se fosse uma criança, é muito. Cegueira ideológica, relativizar a tortura de criança. Isso é cegueira ideológica. Nessa mesma mesa... E usar dado estatístico para relativizar o que estão fazendo lá é um crime. Guilherme. Isso é criminoso. Guilherme. Se fosse uma criança, nós tínhamos que vir aqui condenar. Se fosse uma Agora, criança, relativizar, usando dados estatísticos, eu quero que você concorde comigo, então, agora. Se fosse uma criança apenas que tivesse sido morta por esses bandidos que saem na saidinha, nós teríamos que ter uma punição severa a essas pessoas. E eles vão se responder por isso. Como não? 5%. Como não? Número alto, casos emblemáticos. Como não? Fazem com que a sociedade esteja aterrorizada. E por isso foi aprovado. Não pode Por isso foi aprovado. Contra a sua posição. Claro, contra a sua posição. Você é contrário. A minha posição você, é de política pública. É pouco. Não é pra isso. Você, 5% você é não está pouco. querendo comparar criminoso, egresso do sistema constitucional com criança. Eu quero colocar que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Mas não existe dois pesos e duas medidas quando se fala de tortura. Não existe dois pesos e duas medidas quando se fala de tortura. Ao sistema que é desempenhado em El Salvador, eu tenho críticas gravíssimas. Então faça, por favor. Eu quero ouvir. O sistema que é desempenhado... Não, nós estamos falando de El Salvador. Faça as críticas, por favor, eu quero ouvir. Eu falo tranquilamente. Eu entendo que você não pode ter tergiversação. Não, deixa eu Guilherme Mendes quer pautar a sua fala? É que ele falou, eu tenho as críticas, eu quero ouvir. Está falando é ele, você. Eu faço questão.
Desde a primeira vez que eu sentei nessa mesa aqui na minha vida, eu deixo minha posição muito clara, no sentido de que a gente não pode tergiversar contra as garantias e os direitos do cidadão. E isso vale para sempre. E o direito do cidadão à segurança pública é um direito constitucional, o direito à vida. Hoje, a sociedade aqui no Brasil, por exemplo, ela vive com medo de sair na rua, de ter um celular. Mas voltem ao Salvador, por favor. Sofreu uma faca no pescoço. Voltem ao Salvador. Todo e qualquer regime que não estabelece essas garantias de uma forma legal, de uma forma constitucional, é objeto de críticas. E no meu caso, o sistema de El Salvador, especialmente quando você tem número de menores envolvidos nisso, é objeto de crítica. Qual é a crítica? Nesse sentido, de você ter 60 menores que foram espancados dentro das prisões. Sim. Isso é o que tem que ser criticado, com rigor, com rigor. Isso em El Salvador e isso no Brasil. As milhares de mortes que acontecem no Brasil, de crianças, de jovens, de mulheres, de adultos, de pessoas que são oprimidas pelo tráfico de droga, pelo crime organizado, é algo que tem que acabar, é algo inadmissível. É diferente da país. Violência de Estado. Inadmissível. Tem uma grande diferença. Do mundo. Quem faz isso no Brasil é um criminoso. Matar criança no Brasil pode. Não pode. Não, Cristiano, não faça isso. Então não faça isso. Não faça isso. Então você vai me desculpar. Você está comparando criminoso com política de Estado. Não pode você está comparando que se tem espancamento. Você está comparando criminoso, vagabundo, delinquente com política de Estado. Nós estamos falando aqui de vítimas que são vítimas do crime. E você está defendendo o Claro que não. Claro que não. Eu só estou dizendo que é muito diferente. O Estado fazer isso com os seus cidadãos é muito mais grave do que a escória da sociedade fazer contra ela própria. Quantas pessoas morriam em El Salvador? Não podemos comparar. Em El Salvador antes de 2022? Não podemos comparar a violência entre cidadãos e que aí o Estado entra como mediador e como punidor, aquele que exerce a punição, com violência de Estado. Guilherme, quantas Nós pessoas estamos falando aqui de violência de Estado. Crime organizado antes com certeza muitas. O que não justifica torturar crianças para resolver esse problema. Então, agora... Não justifica. Mas o criminoso pode. O criminoso é um bandido, o Estado não. Claro que não. Então, mas o Estado não é bandido. Não pode. Não pode. E por isso ele é criminoso. Então você está querendo dizer que o Estado é criminoso em El Salvador? Eu te pergunto, o Estado então em El Salvador é criminoso? Tem que ser praticado com rigor. O Estado em El Salvador é criminoso? Estou te fazendo uma pergunta objetiva, é sim ou não? Para mim, o Estado de El Salvador não é criminoso. Não é. Agora, não. Quando você tortura crianças, quando você prende menores, quando você extrai confissões forçadas, isso não é crime? Mas o Estado não faz isso aqui também? Não. Mas nós estamos falando de quê? De Salvador? De onde vocês querem falar? Não. Definem o território. É o seguinte, define o território. É que quando há práticas como essa, você tem ilegalidades que tem que ser objeto de punição rigorosa, como acontece Quem vai punir o presidente da República? Como acontece no Quem vai punir o presidente da República? Acontece no Equador, como Quem vai punir o presidente da República de El Salvador? A Suprema Corte, por exemplo. Que ele modificou para se reeleger. Que ele modificou para se reeleger. É isso que você está dizendo? Mas não é por aí. Quer dizer, a Corte não foi. Pessoal, vamos democratizar. Na Venezuela, pelo amor de Deus. Nicarágua. Vamos democratizar o debate. Krieger, eu vou ouvir você. Depois o Eu não sei qual a dificuldade de falar que é um criminoso. É um criminoso, acabou. A dificuldade é de você aceitar que a opinião dele não é igual a sua. Não, é que passar pano para tortura de criança não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Ô, Krieger, Henrique, eu queria aproveitar você, você está aqui, você é um especialista, professor de gestão pública. A nossa Constituição Federal proíbe o Estado brasileiro de dar proteção deficiente aos bens jurídicos. O Estado está proibido porque ele tem o dever de zelar pela vida, segurança, propriedade e a obrigação do Estado. Nos últimos 5 anos, dados oficiais, mais ou menos 35 mil crianças e adolescentes foram assassinadas aqui em nosso país. Até 9 anos de idade, 56% eram negras, 33% meninas e 40% foram assassinadas dentro de casa. O Estado não tem capacidade de proteger a criança dentro da sua casa. Uma mulher é assassinada aqui no Brasil a cada 4 horas, vítima de violência doméstica. Nós temos que criticar, sim, a violência em El Salvador, mas nós temos toda essa moral para sair dando aí de heróis e criticando outros países? Mas peraí. Primeiro Krieger, depois, claro, Guilherme Mendes, que hoje está contribuindo para a alta audiência desse programa. Por favor, mas vai... De jeito nenhum. A gente não tem moral para falar disso na segurança, na educação, nem mesmo na saúde. Acho que
Talvez o único exemplo que a gente consegue dar um pouquinho melhor para o mundo aqui, que a gente falou antes, o próprio Guilherme ele citou, que é o da Embrapa. Acho que esse é o case que a gente tem de sucesso. Agora, essas outras áreas a gente precisa observar, e observar da maneira correta. Quando se vai analisar uma política pública, para saber se ela teve sucesso ou não, não dá para a gente pegar, por mais gritantes, grotescos e repugnantes que sejam esses números, vamos lembrar que são denúncias, né, do Human Rights Watch. Não é ainda não foi, o caso não foi fechado. A gente não sabe se de fato isso aconteceu. Mas importante detalhe. Considerando que tenha sido isso mesmo, a gente precisa analisar e dizer, tá bom, então a operação foi um fracasso por conta disso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é cobrar do presidente uma criminalização da figura do presidente por ter sido o comandante da operação, esperar que a operação ela seja feita de forma perfeita. E perfeito, na minha opinião, é só Deus. Ele é o único que tem a perfeição. Eu não tenho, e toda operação que tiver dedo humano pode ter falhas. Essas falhas precisam ser combatidas. Agora, entender... Essas crianças que foram torturadas, foram mesmo torturadas? Nós estamos falando de menor de idade, nós estamos falando de criança. Isso difere. Se nós estamos falando de uma criança de 5 anos de idade ou de um 17 que tem potencial de envolvimento e participou de uma operação. Aí não pode torturar. Realmente é diferente, inclusive pela lei, Guilherme. Você é advogado, sabe melhor do que eu. Não tem diferença nenhuma. Existe uma diferença na lei. Nenhuma. Para crime de tortura, nenhuma. Quando você está... Pode ser um velho de 80, uma criança de 2, um de 17, é a mesma coisa. Mas quando você tem o cumprimento, a realização de um crime por alguém que está ali, prestes a cumprir 18 anos de idade, uma criança inconsciente da sua... De que crime você está falando? De tortura? Não, eu não estou falando de tortura, Guilherme. Não, mas a notícia fala de tortura. Não é escape, não. Vamos lá. Não fuja da notícia. O que eu estou trazendo a notícia está falando de tortura. Se nós vamos analisar, se você está querendo falar em maioridade penal... dizer, são crianças. Menor de idade, calma, são crianças. Calma, Krieger. É que eu vi relativizações de toda a ordem aqui. Não é relativização. Se for um menino de 17, pode torturar. De 4, não pode. Isso que eu não estou falando sobre tortura. Krieger, um minuto. Guilherme, o que eu estou entendendo é que o Krieger disse o seguinte: o presidente está lá naquela posição. Certo. Na ponta da lança ali, no local, tem algum policial, mau policial, bandido, que pratica abuso de autoridade, que é impossível ao presidente controlar na ponta o que acontece na operação. Como também o governador de um estado, o secretário da Segurança Pública de um estado, o comandante-geral da Polícia Militar de um estado, não pode ser responsabilizado diretamente pelo que é feito lá na ponta. É isso que o Krieger está dizendo, mas isso pelo que eu entendi. Mas isso é em todo lugar. Então, mas não pode, na sua expectativa... Isso vale na Suíça, ou isso vale na Suíça e então, vamos garantir a palavra... Vamos garantir, Guilherme, eu estou garantindo a palavra ao Krieger para depois você fale. Da mesma maneira, o Estado, se é uma política de Estado, precisa entender o que aconteceu. Mas até então não existe, pelo menos eu desconheço, qualquer que seja artigo ou qualquer lei na Constituição de El Salvador, mesmo com todo esse conceito aí que foi de alteração, etc., que vem dizer que é possível torturar crianças no meio dessa operação. Só faltava botar na Constituição. Então o Estado não é criminoso. Só faltava. Nós estamos falando de uma política pública que teve ali uma operação. Quando a gente fala de operação, sistema, parece muito uma coisa muito elaborada. Gente, são pessoas que estão ali, policiais, que deveriam ser bem treinados. Mas nós estamos falando de um país, El Salvador, que era o mais perigoso do mundo, onde você tinha um dos maiores cartéis do mundo ali atuando. Ou seja, não é um país de criminosos flor que se cheire. Não era ali gente que estava brincando de fazer pequenos tráficos de droga. E eu quero reforçar aqui o ponto muito importante que foi trazido. Proporcionalmente, por mais que isso precisa ser combatido, isso não é relativização. Isso é entender. Essa operação, ela troca. Houve ali um erro e aquilo precisa ser punido quem estiver envolvido. Não é erro, é crime. E precisa ser punido quem estiver envolvido. Porém, quantas outras crianças não morreram de overdose, não morreram por tortura porque não pagaram dívida de droga, não morreram ou perderam seus pais, ou tiveram suas vidas condenadas por consequência do uso abusivo de drogas. No Brasil, a gente vê isso também. Então, isso também precisa entrar na conta. Vamos punir quem cometeu o crime? Vamos punir. Mas não vamos desmerecer uma operação que é case para o Brasil e para as outras nações. Case do quê? Vamos ouvir. Guilherme Mendes falou bastante. De combater cartel. Eu gostaria de saber case do quê? De combater cartel. Mas que combater cartel do quê? Cadê o MS-13 fazendo operação agora internacional como fazia em El Salvador? Não, mas espera um pouquinho. Vocês estão querendo comparar
El Salvador como referência de segurança pública no mundo. É isso que eu estou ouvindo? A operação como um combate de cartel. Não. Ao combate ao cartel. Os números demonstram isso. Mas que número? É engraçado. Vocês relativizam o relatório da Human Rights Watch, que é uma organização deve ser externa. Exato. E não relativizam os números criados pelo próprio governo. Eu não sou advogado. Engraçado, né? Quer dizer, o observador externo é parcial. Aquele que cria os números sobre a sua própria política, esse a gente tem que considerar. Pelo amor de Deus, todos os dados advindos da Human Rights devem ser questionados. Isso. E o governo de El Salvador, não. Vamos ouvir. O governo de El Salvador, não. Eu sou obrigado a garantir a palavra ao João Belutti, que não falou até agora. Então, quer dizer... O seu comentário. Vai lá, João. João Belutti, eu vou falar que todos os dados advindos da Human Rights Watch devem ser questionados. É uma denúncia, um órgão ideológico financiado por George Soros e outros grandes globalistas, cujo interesse é fragmentar as instituições. Eles financiam campanhas de promotores de extremíssima esquerda, que eles chamam de garantistas, mas são essencialmente bandidólatras. Vídeo nos Estados Unidos, várias cidades governadas por democratas, onde financiaram promotores que ganharam e sequer denunciam muitos crimes e a criminalidade subindo. Então, a Human Rights deve ser questionada, deve dar espaço para trás. Por que produziu esse relatório e não produziu um relatório a respeito da eficiência dos combates Eles produzem de tudo, inclusive no Brasil. Esse não produziu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma última pergunta, eu vou dar 20 segundos. E vou cortar depois de 20 Daqui a pouco vai sobrar 1 segundo. Você dá de 30 para 20, é que o pessoal para 10. Tem Argentina. Você falou muito mais que isso. Então, o programa... Eu tô brincando. Mais que os 3 debatedores. Eu tô brincando. O programa Guilherme de Minha pergunta é a seguinte. Nós estamos questionando falhas na execução do Programa de Segurança Pública de El Salvador. Ninguém está defendendo tortura de menor e criança. São falhas gravíssimas que precisam ser apuradas. É um crime contra a humanidade a tortura. O que nós estamos aqui discutindo é o modelo implantado e, claro, com os efeitos colaterais que precisam ser combatidos. Minha pergunta é, El Salvador, em 2015, atingiu a taxa de 107 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, o nível de tolerabilidade das Nações Unidas é de 6 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Nós temos aqui estado epidêmico em alguns estados do país, ou grandes capitais, chega a 40, 50 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. É estado de epidemia. Lá, 107 homicídios a cada 100 mil habitantes. Após essas medidas polêmicas do presidente Bukele, reduziu de 107 homicídios para 2,3 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. E homicídio é uma taxa difícil de você ocultar, porque é corpo, cadáver, tem instituto médico legal, tem enterro. Então, dados na missão do governo de El Salvador, né? Na missão de proteger a vida de seus cidadãos, está sendo bem sucedida, apesar das suas polêmicas, as medidas tomadas? 20 segundos cada um. Eu vejo que sim, está sendo bem sucedido, apesar de que as falhas têm que ser corrigidas porque os fins não justificam os meios. Então, deve haver correções, mas o resultado está realmente brilhante. Em pouco tempo, essa mudança na cara de El Salvador. Essa política é uma política que vai requerer mais tempo ainda para que a gente possa fazer uma análise mais sólida e entender os impactos verdadeiros. No primeiro momento, em termos de encarceramento e cumprimento de pena, isso tem demonstrado, sim, um resultado muito satisfatório e muito positivo, o que já é um grande alívio. Agora, temos que ter mais tempo para saber se a MS-13 e outros cartéis vão conseguir se reerguer, e aí isso vai dizer se a operação foi bem sucedida ou não. Guilherme Mendes. Corroboro os meus colegas, se de fato os números de El Salvador foram confiáveis, é óbvio que a política é exitosa. No entanto, como você também bem falou, Capês, nos fins não justificam os meios. Violação de direitos humanos para combater criminalidade não é o caminho. Muito bem, o Vilela também disse isso. João Belutti. Então, só para fechar, a Human Rights deve ser sempre questionada e vide a forma com que é trazida a notícia. Menores de idade sofreram tortura. Sou contra qualquer tortura, evidentemente. Mas é um menor de 5 anos que teve membros decepados, foi torturado, ou é um menor de 17 anos que tinha matado um pai de família, como era o normal lá em El Salvador, para você ganhar status na gangue. Então, a notícia, esses órgãos, essas entidades globalistas trazem sempre a notícia pela metade com viés. A grandeza do Linha de Frente é expor fatos objetivos e ouvir opiniões diversas, com debates. A opinião final, a conclusão final é sua.
querido telespectador e ouvinte.